Doutor Fabiano Baldissarelli, coordenador do GAECO. Nesta coletiva o senhor apresentou números e dados. Qual é a situação a partir de agora? Bem, a partir de agora, então, o processo está todo ele com o juiz da comarca de Quilombo, Dr. Gledson, que terá agora, fará a sua análise para receber a denúncia ou não, né? E uma vez recebida a denúncia, então, esse vai dar início à ação penal, citando os denunciados para que apresentem resposta de forma escrita e, a partir daí, resolvida as eventuais pendências, o juiz deverá designar data para instrução e julgamento através da oitiva de testemunhas. O balanço é que se vê de um trabalho conjunto, um trabalho organizado entre servidores públicos extremamente comprometidos e dedicados. Isso reafirma o status de vigilância, de fiscalização em Santa Catarina a respeito do seu produto, que é o leite, extremamente importante para a cadeia econômica e produtiva do Estado. Somos um Estado de excelente qualidade na área do leite e esse trabalho, eu friso, ele reafirma essa condição de investigação, de cuidados com esse produto. Essas pessoas continuam presas, doutor? Sim, então vejam que nessa operação são 21 denunciados, 11 ainda estão presos. Dos 17 que inicialmente foram presos, os que foram colocados em liberdade por concordância do Ministério Público e assim decidiu o juiz da comarca, tendo em vista que essas pessoas não teriam poder de decisão e poderiam estar soltas sem colocar em risco a prática de novos crimes, né? Então, esse é um evento. Ainda da Operação Leite Adulterado 1 e 2, então, lá foram 48 pessoas denunciadas entre os dois casos, 12 ainda estão presas e as ações estão andando. Inclusive na comarca de Mondaí, a audiência de instrução e julgamento, que é o início da coleta de testemunhas, é agora para o dia 11 de dezembro. Então os processos estão andando, o judiciário foi sensível a essa causa, está extremamente preocupado pelo que vemos. Então é um cenário bem interessante, bem importante nessa área do consumidor. Se constatou, e num bom diálogo com o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, então eles devem agora, a cada evento, cada ocorrência que eles flagrarem por seus laboratórios ou por suas inspeções periódicas, eles imediatamente comunicarão ao promotor da comarca, tendo em vista que a ação penal, o mecanismo criminal também é uma ferramenta de trabalho de forma a conter e a inibir essas práticas de adulteração de alimento. As empresas que compravam leite, elas não serão investigadas sob o aspecto criminal, mas o promotor da comarca de Quilombo está pedindo então o compartilhamento dessas informações da investigação criminal para que os promotores façam então a investigação civil a respeito de eventual responsabilidade por essas empresas que adquiriram o produto. Nós entendemos que essas empresas, elas têm uma obrigação maior, elas devem se aproximar mais de toda a cadeia leiteira, desde a ordenha, o transporte, o resfriamento, e saber o que efetivamente acontece nos laticínios, né, que leva o produto até elas para a sua produção industrial. Nós entendemos que elas devem se aproximar do produtor e da indústria aqui no estado. Foi um impacto para aqueles que adulteravam o leite na região, doutor Fabiano? Nós acreditamos que sim, porque mostramos também que não foi um caso isolado, não foi uma única operação, foram 3 já. O Rio Grande do Sul já fez 6 casos, 6 operações nesse caminho. Então a gente imagina, né, que isso sirva para inibir essas práticas e que efetivamente isso diminua, né, a ocorrência desses crimes tão graves, né? O empresário, o produtor, o agricultor lá, o produtor, né, ele tem a noção, tem a responsabilidade com o consumidor. É um alimento nobre, um alimento importante que não deve se descuidar, né, dessa higiene, do bom trato, do cuidado com o leite. GAECO continua o trabalho junto às empresas laticinistas, queijarias, transportadores. O GAECO estará sempre à disposição do consumidor, da sociedade, do MAPA, para a investigação de eventos como esse, porque são extremamente graves. Mas é importante frisar que o MAPA tem uma função muito importante nisso, é a rotina dele. Então, acreditamos que, tendo visto, inclusive como as práticas aconteciam, de fraude aconteciam, algumas inimagináveis, inclusive, tendo em vista esse aperfeiçoamento na descoberta dos crimes,
o MAPA também poderá atuar de forma mais incisiva e mais presente em cada uma dessas unidades industriais. Doutor Fabiano, se o consumidor se sentir lesado, prejudicado, o que ele pode fazer? Em nome dos consumidores, os promotores da área do consumidor vão acionar essas empresas visando ajustamento de conduta, penalidades civis, que, por exemplo, a multa, né? Mas cada consumidor individualmente que se sentir lesado, que tenha produto desse em casa e que queira trocá-lo, poderá fazê-lo. Nós parabenizamos o senhor e, logicamente, toda a equipe, o GAECO, que trabalhou aí arduamente, como o senhor mesmo falou na coletiva, não medindo esforços, enfrentando climas adversos para chegar a esse resultado positivo. Parabéns, doutor Fabiano, e transmita toda a equipe de trabalho. Obrigado, Biavati, mas isso se deve a um grande trabalho de um grupo, né? Nenhum de nós, sozinho, teria conseguido desvendar essa prática. Então, houve um trabalho muito intenso de policiais militares e policiais civis e auditores da Fazenda Pública Estadual, né, da Fazenda Estadual, assim como do MAPA, nesse caso. E são pessoas extremamente dedicadas, são servidores públicos honrados, né, que se dedicaram, como conversamos há pouco, dia, noite, final de semana, madrugada dentro, chuva, sol, planejando como fazer, como chegar nessa prova. Veja que durante a investigação, algumas das pessoas investigadas, elas chegaram a desligar as luzes, desligavam de forma habitual todas as luzes próximas à sua residência para ficar completamente no escuro. Buscamos, inclusive, com a imprensa local, equipamento que pudesse filmar sem luz nenhuma, né? Enfim, foi um trabalho intenso, sim, desafiador, chegar na produção dessa prova que aí foi entregue agora ao judiciário. Mas, no final, recompensou a satisfação de ter cumprido a missão e esclarecer para a sociedade e mostrar, de fato, quem era que estava causando o mal. Assim, há uma compensação, há uma tristeza, né? Mas há uma compensação porque a gente mostrou que de forma organizada, de forma dialogada entre as instituições, a gente consegue um resultado melhor do que cada um sozinho, né? Dr. Carlos Antônio Galdino é o representante do Ministério Público da comarca de Quilombo. O que dá para falar para o telespectador e a telespectadora diante do que já ouvimos o doutor Fabiano Baldissarelli falar da situação? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos crimes que esses envolvidos poderão, evidentemente, serem condenados. Sim. Os crimes que eles estão sendo denunciados são diversos, né? Dentre os mais graves estão crimes de adulteração de produto alimentício, falsidade ideológica e crimes contra a relação de consumo. Qual é o mais grave desses que o senhor citou? É o crime de adulteração de produto alimentício. Esse crime que está no Código Penal, ele tem pena mínima de 4 anos. Isso a mínima, e aí tem que somar os outros crimes. Não só os outros crimes, como também as circunstâncias em que esse crime particularmente foi cometido. Na medida em que o processo tramita, né, tem o seu curso normal, e o Poder Judiciário conclui que esse fato aconteceu, ele vai aplicar essa pena não só de acordo com o que está na lei, mas também de acordo com o que envolveu esse fato em especial. Se ele foi praticado com quais circunstâncias, quais foram as consequências, qual é a personalidade dessa pessoa que cometeu esse crime. Todos esses caracteres, eles interferem na fixação da pena final. Então, à medida em que o crime se torna mais grave, essa pena terá mais que 4 anos. Somando isso tudo, pode chegar a quantos anos, doutor Galdino? Dentre os denunciados que praticou o maior número de crimes, com certeza, se tudo for acolhido, que é isso que a acusação vai lutar até o final, essa pena mínima pode ultrapassar os 170 anos. Aí depende do juiz que vai julgar o caso. Depende do juiz, se ele vai reconhecer o fato e se ele vai também dosar a pena de uma forma mais grave, né? E o que o Ministério Público trabalha agora, então, para que o juiz acate essa denúncia? O Ministério Público já ajuizou a denúncia e essa denúncia agora está com o juiz. Ele tem o prazo da lei para ele e ele está no direito dele de analisar a acusação. À medida que ele recebe essa acusação, ocorre a citação, a comunicação dos denunciados, para que eles então venham ao processo para se defender. Aí inicia uma outra fase, que é a fase da instrução, ou seja, serão ouvidas testemunhas, os próprios denunciados serão ouvidos e quando o juiz tiver com o processo totalmente concluído, ele vai formar a sua convicção e decidir.
Isso é a curto, médio ou a longo prazo? O processo, como os senhores puderam ver da acusação, é bastante complexo e com certeza não terá um período de tramitação normal, quando comparado com outros casos. Certamente ele terá um curso mais longo, mas a gente espera que esse processo seja concluído o mais rápido possível para que a sociedade tenha a resposta. E enquanto isso, eles permanecem na cadeia? Sim, enquanto isso, permanecem presos, até que os motivos que decretaram as suas prisões preventivas permaneçam como estão presentes no momento. Por que na comarca de Quilombo esse trâmite todo, doutor Galdino? Porque foi lá que iniciou a investigação. Lá foi instaurado o procedimento investigatório criminal a partir de uma denúncia de um caso em específico. À medida que fomos pedindo cautelares do Poder Judiciário, fomos percebendo que a trama criminosa era muito maior do que imaginávamos no começo. Então, como começou lá e foram lá que foram requeridas as decisões iniciais, foi lá que foi ajuizada a denúncia.